pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o canal. Engenheiro cria Ai Jesus bot, que faz profecias bizarras. Assim disse o Senhor dos Exércitos: não dê ouvidos às palavras dos Nevim, que profetizam a você. Eles estão iludindo você. As profecias que falam vêm de suas próprias mentes, não da boca de Rachem. Jeremias 23:16, Bíblia de Israel. Na semana passada, George W. Durandal fez um post no blog anunciando sua nova criação, um clone de inteligência artificial de Jesus. Nesses dias de provações e tribulações, muitos se voltaram para a religião, escreveu Durandal. Mas que a religião resta para aqueles que desviaram o olhar das fábulas antigas para os reluzentes brinquedos de metal de hoje. Durandal baseou sua criação na Bíblia King James, a 17ª tradução sentido inglês do cristão Bíblia para a Igreja da Inglaterra. Esta IA aprendeu a linguagem humana lendo a Bíblia e nada mais, absorvendo cada palavra mais completamente do que todos os monges de todos os mosteiros que já existiram, afirmou Durandal. Gosto de escrever essa IA, que é o Jesus da inteligência artificial, como o bloqueio de um bebê em um quarto com nada além de uma Bíblia por 15 anos, escreveu ele. Você então abre a sala, 15 anos depois, descobre que aprendeu a ler, falar e escrever usando nada além da Bíblia. De Pegler e os outros escritos de alta aleatoriedade podem ser considerados as obras mais criativas dessa pessoa. Blood e outros escritos de baixa aleatoriedade seriam como as relações do colégio dessa pessoa. Se Deus criou ou não o homem, ou se o homem criou Deus, pode ser um tópico de eterno debate, escreveu Durandal. Mas o que certamente não pode ser debatido é a criação de Ai Jesus pelo homem. Talvez muitos milhares de anos a partir de agora, pessoas e robôs se derramarão sobre esses textos como fazem nos livros sagrados de hoje. Vendo a oportunidade de usar sua tecnologia para salvar e melhorar milhões de vidas, ele deixou seu doutorado em física quântica, programa para fundar salvadores, escreveu ele sobre si mesmo. Ele optou por abrir a empresa de Brooklyn, o lugar onde nasceu e onde sua família vive há mais de 100 anos. Só que esse Jesus faz alusões à praga, ao fim dos dias, e aí ele usa essas frases aqui: a praga será os pais do mundo, e o mesmo é meu povo, para que ele seja mais abundante na boca do Senhor do que dos hospedeiros. Aí, fim dos dias. E os navios que estavam diante do templo, e ele disse: não farás com que seja purificado. Aí são aquelas profecias que não tem nada a ver, mas que o povo quer ouvir. O Senhor me disse: filho do homem, profetiza contra ti, e tu mesmo lidar com os santos, e o Senhor trará o vínculo de Deus para ele desde o início. Meu Deus. Vamos para outra? A Wakf preenche com concreto recém-descoberto túnel do Monte do Templo. Nos dias que virão, a casa do Monte de Rachem permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. Isaías 2:2, Bíblia de Israel. Na semana passada, a entrada de um complexo de túneis subterrâneos no Monte do Templo, o potencial para importantes descobertas arqueológicas conectadas ao túnel é enorme. Mas na terça-feira, o Wakf, a autoridade muçulmana, preencheu a entrada do túnel com concreto. Lá no Monte do Templo apareceu um buraco, um túnel. E esse túnel pode ser que leve a Arca do Concerto. Só que quando apareceu o buraco, eles foram lá e tamparam rapidinho, não deu tempo de visualizar. Na semana passada, uma laje quebrada no Monte do Templo revelou um túnel de aproximadamente 60 centímetros quadrados, descendo vários metros, onde parece juntar um túnel maior. A estrada está localizada no extremo sul do Monte do Templo, aí também escrita de Aqsa e o portão Mughrabi. O Dr. Zach Divira
um arqueólogo israelense da Universidade de Bar Ilan confirmou que o poço era do período do Segundo Templo. Isto é da parte do Monte do Templo que Herodes acrescentou mais tarde. Fazia parte do complexo do templo, embora não fosse parte do próprio templo. O Dr. Vira co-dirige do projeto de peregrinação do Monte do Templo, que começou em 2004, para recuperar artefatos arqueológicos contidos nos destroços removidos do Monte do Templo sem devidos cuidados arqueológicos durante a construção ilegal realizada pelo ACFA. Em 99, aproximadamente 9.000 toneladas de solo rico em arqueologia foram removidos do Monte do Templo pelos ACFA. Eles vão escondendo as coisas que eles acham. Infelizmente, era de esperar que o ACFA preenchesse a entrada do túnel. A autoridade israelense de antiguidades não agiu rápido. Eles deveriam ter entrado e verificado. De acordo com fontes judaicas clássicas, a Arca da Aliança está escondida sob o Monte do Templo em uma câmara subterrânea especialmente preparada. Isso não destrói o túnel. Ele pode ser removido, mas está impedindo que o túnel seja pesquisado. Se a IA o tivesse preenchido, mas não com concreto. Atualmente, Israel não está iniciando nenhuma pesquisa sobre o Monte do Templo, porque isso incomodaria os muçulmanos. Uma das coisas que o Sinédrio fala é que a arca está lá, no Monte do Templo, em um daqueles túneis, e que eles sabem onde está. Quando construir o terceiro templo, vai lá e pega. Então, eles estão achando que pode ser um desses túneis que acabou de aparecer lá. Para eles terem tampado o buraco tão rápido é porque tinha alguma coisa lá. Um projeto de planejamento urbano de Nova Jerusalém foi profetizado por Isaías. Nos dias que virão, a casa do monte de Hashem permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. Isaías 2:2, Bíblia de Israel. Com a publicação de seu novo livro, Isaías, O Fim dos Tempos e o Messias no Judaísmo, Israel Rosenberg, residente em Jerusalém e guia turístico nos túneis do Muro das Lamentações na cidade velha de Jerusalém, junto a um grupo de professores judeus que estão escrevendo comentários bíblicos especificamente para cristãos leitores. Na introdução do livro, Rosenberg explica como os visitantes cristãos costumavam fazer perguntas sobre os costumes e práticas judaicas. Ele conta como fica feliz sempre em responder. As pessoas percebem rapidamente que o gosto de falar sobre minha fé e nossa história nacional judaica. Quando seus grupos turísticos incluem cristãos alfabetizados na Bíblia, a conversa frequentemente leva a uma discussão sobre o papel do hebraico na compreensão das escrituras judaicas. Uma discussão particular com dois jovens pastores americanos revelou que, embora usemos os mesmos termos como Messias e Redenção, temos significados e contextos completamente diferentes para a compreensão de tais palavras. O núcleo do livro é a seleção de Rosenberg de 64 passagens do livro de Isaías que contém temas do fim dos tempos. Para cada um, ele inclui uma imagem de passagem no grande pergaminho de Isaías, um pergaminho de 2.000 anos de livro de Isaías que foi encontrado na caverna de Qumran, perto do Mar Morto, em 1947. Presumi que parte do papel de Isaías como profeta era entender que ele estaria profetizando diretamente para uma geração que um dia falaria uma língua hebraica viva e funcionando, assim como eram em seus dias. Uma das conexões mais interessantes que Rosenberg faz entre as palavras antigas de Isaías e os tempos que vivemos é o projeto Jerusalém 5800. Esse Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, inaugurará o ano hebraico de 5.781. Portanto, o projeto Jerusalém 5.800 está se preparando para menos de uma década a partir de hoje. Nos dias que virão, a casa do monte Hashem permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. Isaías 2:2. Referindo a Isaías 2:2, que fala de um tempo em que as nações virão ao monte do templo, Rosenberg escreveu que Jerusalém 5.800, um planejamento urbano arquitetônico detalhado da futura cidade de Jerusalém,
Leva em consideração as dezenas de milhões de espera que os visitantes venham a cada ano. Eles ressaltam que com a remoção das muralhas da cidade velha, as montanhas ao redor de Jerusalém serão capazes de lidar com milhões de pessoas assistindo em tempo real os serviços que estão sendo realizados no cume Monte Moriá, Monte do Templo. Rosenberg deixa claro que não está tentando discutir com os cristãos sobre o significado das palavras de Isaías. Ele simplesmente apresenta a maneira tradicional judaica de entender versículos selecionados para leitores cristãos. Com certeza meu Senhor lhe dará um sinal à sua própria vontade. Olha, a jovem está grávida e prestes a dar à luz a um filho, que ela nomeia Emanuel. Isaías 7,14. Então é o que eu tenho para vocês hoje. Deus abençoe vocês.